Alexandre, conseguimos. Olá, meu querido, tudo bem? Você consegue me ver? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo certo. Mas aí, Alexandre, que bom que você está aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma grande honra ter aqui você comigo, porque você, para mim, foi um dos primeiros atores que eu vi crescendo, que me fez gostar do cinema brasileiro, porque eu vi o Copo de Cola, foi o primeiro filme brasileiro que eu falei, pô, vale a pena. Eu cresci escola americana, cresci fora, etc. E tinha um pouquinho de preconceito, né, como muita gente tinha. Então, pô, é uma honra enorme ter você aqui. Você está onde no momento? São Paulo. Aqui, ó, Paulista. A Torrezinha da Gazeta. Não consigo ver muito bem, não. Ah, tô vendo ali. Ó. Vamos passear para você conhecer São Paulo. Tá no Rio de Janeiro, né? Tô no Rio de Janeiro. Então, Alexandre, eu já morei em São Paulo há muito tempo, minha família também é daí. Eu conheço bem aí, tô até com saudade. Aí tá tudo fechado, né? Tá todo mundo trancado, as ruas estão desertas, é isso não? Como é que tá aí a situação no momento? Não, olha, eu tô saindo pouco, né? Porque eu também tô isolado, porque eu tô voltando para Santos, então eu fiz o teste ontem de novo do Cotonete, depois do Serginho Grossman. Aproveitei para ir no SESI, numa campanha de arrecadação de alimentos para pessoas carentes e tudo mais. E agora... Oi, Raquel, feliz aniversário, querida! Aí, Rolim. Então, e aí eu acabei indo lá no SESI de Guarulhos e agora eu tô me preparando para voltar para Santos. Então eu tô saindo pouco, mas tá tudo fechado. É fase vermelha aqui. Gostei do seu visual aí. Essa cadeira tá bonita. Quem são essas figuras aí que estão aí atrás? Do lado do tarô. Tem Wagner, Bach, aí aqui tem Dom Pedro II, aqui atrás. Que chique! Mozart e Marco Aurélio. Olha! Muito bem. Mas me conta mais sobre essa história que quando você estava falando, eu não estava te ouvindo muito bem. Você está cuidando da sua mãe antes da pandemia já, eu cheguei em Santos no Natal de 2019 para passar o Natal com ela. Eu fiz uma viagem para Portugal e aí quando eu cheguei, depois de uma viagem assim, ela não estava muito legal já. Eu senti que ela não estava muito bem. E aí eu passei o Natal com ela e depois fui levar ela para o hospital para fazer exames, tudo. Aí foi em janeiro. Aí foi diagnosticado um começo de Alzheimer. Ela teve um AVC, porque uma pessoa, depois dos 80, 70 e tantos, ela tem um AVC ou um ataque cardíaco, ela não tem sintomas que um cara mais jovem como você vai ter. Às vezes nem sabe, nem sente. Então ela teve um infarto, tirou um AVC, subiu pro cérebro, e juntou com o Alzheimer, e aí comecei a minha mamãe e ficou muita coisa. Aí ela precisa de muito cuidado, né? Então, que bom que ela assim, que você foi cuidar dela. E isso é muito nobre da sua parte, ter voltado para a casa da mãe, né? Que eu tenho certeza que é difícil, ainda mais nessas condições. Isso é uma coisa assim que eu acho que muitos atores não fariam, né? Porque não, você está enganado. Por quê? Bom, eu conheço muitos atores, não estou julgando, eu sou artista também, eu cresci no mundo da arte e, infelizmente, dentro do mundo da arte existe muito ego, né? Existe muita gente... Não, você está enganado. Você está completamente enganado, bicho. Claro. Pelo contrário. Pelo contrário. Não, peraí, escuta aí. Já entendi o que você falou, agora me escuta. Tá. É só você ver a tradição familiar de atores que passam para o filho, para o neto, que a família é artista. Vê, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Julia Lemetz, Lilian Lemetz, Débora Bloch, Jonas Bloch. Eu podia falar um monte aqui. Mesmo no teatro. Pelo contrário, o artista ele tem um senso familiar de grupo, do cuidado com as pessoas, com a alma das pessoas. Agora,
gente canalha existe em qualquer profissão, bicho. Então, assim, o problema não foi o pai, o filho que não quis ficar com a mãe. Na minha opinião, o problema é que trancaram a gente de uma maneira tão rápida que quem tinha filho, mulher, papagaio, cachorro, e a mãe estava lá no interior de São Paulo, não teve tempo de se organizar com calma para deixar a sua vida cotidiana da sua família, núcleo familiar, filhos, para sair da sua cidade, largar tudo, atravessar às vezes o país, para ir aonde seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó estavam morando. Porque muitos idosos, a minha mãe, por exemplo, é uma mulher independente. Em Santos, que é a cidade dos cotonetes, não tem mais jovens. Todo mundo se vira, cara. Então, assim, a galera da melhor idade é cheia de energia, bicho. Sabe por quê? Porque ele sabe que a vida daqui a pouco vai acabar. Então, o cara que mesmo que tem doença, ele quer mais reagitar. Ele não quer passar o resto da vida dele olhando para a parede. Agora, se a pessoa é doente, não anda, porque aconteceu. A minha mãe, no Alzheimer, ela foi decaindo. Porque o Alzheimer é uma doença degenerativa que vai comprometendo todas as suas funções de ligação com o mundo. Ela vai virando um mundo da fantasia dela interior. A poesia dela agora é toda dentro dela. Então, assim, eu tinha uma tia que ela ficou dormindo, tomando sonda, comida pela sonda, durante uns 5 anos. Eu cheguei a passar Natal com todo mundo fazendo roda. Aí, Rui Garganta, Portugal na área. Laura Cristina, beijos, Laura. Obrigado. Serginho Góes não foi maravilhoso mesmo. Eu cheguei a fazer roda rezando no Natal com a minha tia dormindo há uns 4 anos. O meu tio, que cuidava dela, foi embora antes. E a minha tia não morria. E eu, depois de 6, 7 anos dela dormindo, eu rezava, meu Deus, leva a tia, pelo amor de Deus. Mais um Natal, assim, com ela deitada, sem falar, sem comer, em coma. Mas alguma coisa está acontecendo na cabeça dela. A gente não sabe. É lógico que esse estado de dormência, desligamento total, é com o mundo real. Mas alguma coisa está acontecendo lá dentro da cabeça dela. A gente não sabe o que é. Agora, eu intuo que é a infância. Ela está na infância, porque o Alzheimer, o bonito do Alzheimer, se há que alguma coisa de bonito do Alzheimer, é que a idosa, o idoso, eles voltam a ser crianças. Eles gostam de boneca, eles gostam de ver as crianças brincando, eles gostam de ouvir músicas antigas, eles gostam de ficar olhando o cachorro. A minha mãe vai para a praia, por isso que eu fico às vezes louco, porque eu não posso ir para praia com ela. Porque ela vai lá, ela senta lá, eu fico dando água de croquinho para ela, e aí passa um nenenzinho meio pequenininho, ela parece que sou eu, quando eu tinha aquela idade. Então aquela criança que passa, que ela não conhece, ela sai de um estado de torpor, ela vê a criança e aquilo desperta alguma coisa nela. E ela começa a seguir a criança. O que a criança está fazendo? Aí daqui a pouco ela está preocupada se a criança vai cair. Onde é que está a mãe? Então, aí ela volta, entendeu? Aí acaba tudo, essa movimentação toda, aí ela descansa. Aí nós vamos para casa, ela está lá mais quietinha. Aí chega em casa, eu boto o Roberto Carlos, por exemplo, que não tem erro, não tem... Toda idosa... Sua mãe morava em... Minha mãe morava em Rio Claro, eu morei em Rio Claro 1 ano, galera. Tem alguém de Rio Claro aí? Morei na Avenida 49, com a 5, sei lá, é os números lá. Estudei no Bahia, colégio técnico. A coisa mais linda de Rio Claro é quando no final da tarde, numa época, tem um revoar de andorinhas e fica aqueles de andorinhas no interior de São Paulo. É maravilhoso. Então, você vai me desculpar. Alguma coisa acontece. Então, voltando na pandemia, aquela pessoa que podia cuidar do idoso não teve tempo quase. E para se organizar na sua própria vida. Porque, às vezes, a gente tem que tocar a nossa vida, cara. Não dá para a gente ficar só pensando no papai e na mamãe, infelizmente. Não dá para gente... Vou fazer um brindezinho, só vou me desculpar com você que eu estou botando gin na água tônica, porque estou um pouco nervoso aqui falando com você.
estava só querendo te dar um elogio de ter abandonado sua vida para ir cuidar de sua mãe, que é uma coisa muito bela. Eu não queria falar mal Não, mas não foi bem um abandono, entendeu? Desculpar aos atores do Brasil inteiro e a você também. E, na verdade, eu estava só me identificando porque eu, quando era músico, até os meus 27 anos, eu era músico e é isso que eu fazia da vida. E até eu parar de ser músico, eu era muito egoísta, eu tive muito problema em cuidar dos meus pais, eu era realmente egocêntrico e ainda sou, né, mas eu era bem mais. Eu tinha dificuldade de olhar para outras pessoas e cuidar. Minha mãe teve câncer e no hospital eu tinha dificuldade de servi-la, né? Eu tinha dificuldade de me mostrar presente, de olhar para as necessidades dela e não para as minhas próprias e coisa e tal. Então vamos voltar. Ó, bicho, em primeiro lugar, quem é músico nunca deixa de ser músico. Ah, quando eu era músico. Que porra é essa? Quando eu era músico, o quê? Não é mais? Desligou, esqueceu, não sabe fazer o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu nunca sou músico. Ó, minha cidade, essa coisa misteriosa. Bom, então, nunca vai deixar de ser músico, bicho. E também é o seguinte, quando a gente é jovem, a gente quer ganhar o mundo, cara. A gente não quer saber do papai e da mamãe mesmo, não. Mas até então, eles são jovens. Só que eu tenho 55 anos e a minha mãe tem 82. É diferente. Eu também tive momentos da minha vida que eu falava, não é possível. Eu não aguento mais, eu não vou, não dá para ir para Santos cuidar dela. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me dava desespero. Filho único é fogo. Porque eu tinha o meu filho recém-nascido, é o neto dela. Assim como eu sou o pai, ela é a mãe, eu sou o filho, tenho um neto, né? Então, tenho meu pai também. Então, assim, o amor que eu estou tendo para minha mãe é um amor natural de mãe e filho que sempre se deram bem. Eu nunca briguei com a minha mãe. Eu nunca fui uma pessoa que tive problemas com a minha mãe. Eu sempre fiz o que quis. E ela teve que aceitar. A partir dos 16, 17 anos, eu falei, mãe, eu não vou trabalhar no banco. Eu vou ser ator. Eu não vou trabalhar na Petrobras. Eu vou ser ator. Não se preocupa. Se eu passar fome, eu vou estar feliz. Porque é isso que eu quero fazer. Então, deixa eu escolher, confia em mim e tchau e bênção. Estou indo para São Paulo amanhã. Sabe que dia era? Dia das Mães. E ela me deu uma liberdade. Falou, vai mesmo. Eu tinha 17 para 18 anos, bicho. Eu já não morava com ela desde os 16, quase. Então, o que eu estou fazendo hoje por ela, é isso que eu estou querendo te explicar. Eu tive a sorte de já estar com ela quando entrou a pandemia. Se eu estivesse no Rio de Janeiro gravando uma novela, provavelmente, talvez, eu não teria tido tempo de vir para Santos cuidar dela. Entendeu? Então, Deus me ajudou. Deus me ajudou e falou, olha, acabou a novela, você pode ficar um tempinho de folga, vai lá ver tua mãe, ficar com ela no Natal, Réveillon, vai pra casa. Você, Alexandre, uma bondade muito grande. Talvez é isso que eu tô tentando expressar, é que eu sinto de você um carinho, uma bondade, um humanismo muito grande. E assim, é isso que eu tô expressando, dá para ver que você tem isso, cara. E isso é muito legal. Você tá falando, pô, você tá agradecendo a Deus por você já estar em Santos, para você poder cuidar da sua mãe, entendeu? Mas, Heron, querido, eu tô ficando velho, cara. Se eu não aprender com a vida, o que valeu essa vida para mim? Você acha que eu sempre fui assim? Não. Eu já fui que nem você também. Já tomei meu gin, já quis ser isso e aquilo. Já falei, não, eu não quero ficar cuidando de pai e mãe agora, eu tenho a minha vida para cuidar. Você tá certíssimo. Então, quando você chegar com os 55, na minha idade, e vai chegar, e vai longe, a tua mãe já vai ter 30, 20 anos a mais. Então, se você não é filho único, você pode ter a sorte de ter umas irmãs, porque sempre sobra para as irmãs, né? As mulheres que vai cuidar de tudo, ainda mais se é do pai, né? Mulher, assim, filha mulher de pai, é uma paixão enorme, né? Pelo pai. E também o filho pela mãe, né? Eu acho que tem não é uma regra, mas tem esse clássico. A menina tem o pai como o herói da vida dela. Hein? Quem é mãe? Quem é filha aí? Andresa, eita, velho e gato.
Eu sou o galã da terceira idade. É isso que eu sou. Quando eu chego na rua, vejo uma gatinha, a gatinha tá me olhando, eu olho pra ela, falo, será que ela tá me olhando por quê? Aí eu vou lá, tal, ela chega, oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olha, a minha avó é sua fã. Você tira uma foto pra ela? E como é que é isso para você, essa público? Hã? Como é que é essa evolução exatamente isso que você está falando, de maturidade de um artista que foi tão renomado como você, ou que é renomado como você, de lidar com essas diferentes fases, né, de ego e esse tipo de coisa. Como é que foi isso? Não, é bacana porque o ator está sempre em pesquisa, né? O ator está sempre buscando o que é um humano, o que é cabeça humana, o artista, né? O que é a anteninha que está rolando, o que tem aí de novo que ninguém está percebendo ainda, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa aí que essa música, essa peça, esse filme vai contracenar, vai falar para coisas muito importantes de hoje, né? Então, assim, a vida para o ator é uma vida normal de qualquer ser humano que trabalha em qualquer lugar. Ele tem a cabeça dele, então ele tem um horário, ele tem que estar lá horário, aí ele tem um dentista, aí ele tem que fazer o exame da próstata. Né? Você já faz o exame da próstata? Eu acho que eu já fiz, não sei. Eu fiz que eu tinha que tomar anestesia, não lembro qual que era, porque eu tava dormindo. Relaxa, né? Melhor ficar dormindo, né? Nem sempre. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Entendeu? Viva a arte, é isso aí. Boa noite, Letícia de Souza. E aí, neném? Olha, neném, tá vendo só? Tá vendo? Então, assim, são fases. Como qualquer ser humano evolui. A gente está aqui para evoluir. A gente é tudo assim. Agora, tem uma coisa. Eu acredito muito. Eu comecei a ler, que eu vou dividir com vocês, tá? Então, assim, na religião, a gente tem muito essa coisa assim do destino, do que foi programado para a gente, o que Deus quer da gente, né? Eu acho que isso tudo também é correto. É um pensamento bonito isso. É um pensamento que te eleva para coisas maiores. Mas tem um outro pensamento, que é o pensamento assim, cara, você nasceu, você é uma tela em branco. Agora é com você. Como é que você vai pintar esse quadro aí? É contigo. Aí depende de cada um fazer a sua parte, pela sua vida. Não o que os outros pensam, o que o pai quer, ou se é genética, ou se é assim mesmo. Aí aquela velha história. O Alexandre? O Alexandre sempre foi assim. Ele não vai mudar. Ele nasceu assim, vai morrer assim. E olha, é difícil mesmo, hein? É difícil. Olha, é esse o papo que a gente escuta das pessoas. Que a gente foi assim, será sempre assim, e não pode mudar, né? Então a gente começa a ter uma coisa de viver pelos outros, de viver para agradar os outros. Aí pode entrar sim também, agradar uma religião, agradar uma crença, agradar um político, agradar um time de futebol, agradar a namorada, agradar a mãe, agradar o pai, o vizinho, a vizinha, o papagaio, o cachorro. E a nossa vida vai pro saco, velho. Passa-se os anos, quando a gente vê, passou todo mundo e ficou todo mundo numa boa, e quem se ferrou foi você. Você tentou agradar todo mundo, e tá todo mundo bonitinho agora, e você tá na merda. Como eu te disse que eu não estava agradando a minha mãe, isso era de uma maneira negativa, né? Porque eu acho que eu concordo com não, você. O cara que não trata bem a mãe é um canalha, tá? Não pode ser. Mas não é exatamente eu não tinha ferramentas mentais, entendeu? Eu não tinha maturidade, né? Ela te amamentou, cara. Você saiu dela. A tua vida. Você tá aí, sim, sentado nesse microfone, nessa cadeira vinho, porque a tua mãe te pôs no mundo, cara. Então, assim, seja o que ela fizer depois, não interessa. Você só tá aqui falando comigo por causa da tua mãe. Pode. Então. Certeza. E depois, assim, eu cresci muito com essa entrega. Depois de um tempo, eu passei um tempo no hospital com minha mãe, passei um tempo no hospital com meu pai, passei 1 ano e meio morando no hospital cuidando do meu pai. E isso me edificou muito, né? Como você está falando, graças a Deus, eu estava em Santos para cuidar da minha mãe. Eu acho que isso é um grande privilégio. Você poder cuidar de alguém, você estar presente para cuidar de alguém, você ter as ferramentas mentais para saber lidar com isso, né? Então, assim, esse elogio que eu estou te dando na verdade,
também é uma mensagem, né? Porque a gente tem Não, pessoas, lógico, cara. as pessoas olha, nos ouvindo agora, é o e vai seguinte, ter milhares depois do Spotify e tudo mais, e que a gente passa essas mensagens para as pessoas, porque existem dúvidas na vida, né? Se a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo. E essa mensagem, devemos cuidar da mãe, para mim é uma coisa bem, bem básica e vale a pena sempre falar. Agora, ainda acrescentou-se mais uma coisa que ninguém esperava. Eu posso pegar essa merda de Covid hoje e morrer daqui uma semana, cara. Antigamente, tu descia aqui e vou comprar pão, a vida é assim. Caiu no buraco, não viu o buraco, o cara jogou uma pedra não sei das quantas, o carro invadiu a calçada, caiu um raio, a árvore despencou na minha cabeça. Quantas mortes, vamos dizer, toscas que a gente vê assim, caraca, como que o cara foi morrer? Olha, um exemplo, Gugu Liberato. Gugu Liberato. A gente estava no auge da pandemia, eu estava no começo da pandemia. O cara estava com a família, foi arrumar o ar-condicionado da casa dele, numa boa, devia estar curtindo, tinha acabado de chegar, trabalhou a vida inteira, devia estar vindo de um trabalho também, da vida inteira. O cara foi tentar ser um dono de casa, um homem, um chefe de família, e foi lá limpar o ar-condicionado para a mulher e para os filhos. Olha o que aconteceu. Olha que absurdo. Tem sentido? Tem sentido isso? Não tem sentido. Então, assim, hoje em dia a gente ainda tem a pandemia. Então o quê? Vai ficar vivendo pelos outros? Ó, eu vou ler para vocês. Tá, eu tô buscando isso na minha vida. Eu só estou querendo compartilhar isso. Porque, assim, a minha vida está indo para um lugar agora, da minha idade, da minha geração, que é mais 10 anos de vida, assim, independente mesmo. Depois, bicho, vai começar um monte de problema. Vai acontecer um monte de coisa já. E aí é só os privilegiados de Copacabana, que ficam lá os velhinhos jogando frescobol e jogando xadrez e dama, os caras com 150 anos jogando frescobol. Eu nunca acredito. Eu olho para aqueles caras e falo, caraca, velho. Quem dera se fosse xadrez. É mais para frescobol no máximo. Porra, peteca, qualquer coisa, hein, galera? Hein, Isabel? Olha, 2 gatos, ó, estão elogiando a gente, hein? Porra, você é um galã renomado internacionalmente como galã. Olha, eu vou respondendo as mensagens da vovó e você vai respondendo das gatinhas, tá bom? Ó, eu vou ler aqui para a gente encerrar 2 livros. Primeiro eu vou ler o Sartre, que é uma filosofia que eu gosto muito, que é o existencialismo, que ele diz mais ou menos que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você existe. E a tua essência, você vai buscar você mesmo. Não os outros que vão... Oiê, Maia, Zuron, Ana Zuron, Alice. Obrigado, galera. Estou adorando essa live. Aqui com o gatão da live, aqui, o Heron, o gatão do Instagram. Mandem biscoitinhos para ele. Olha o olhar 43 do cara, velho. Olha só o filtro que tá dando. Ó, então, Milena... Então, assim, eu vou ler só rapidamente, tá? Porque depois eu quero ler mais uma coisa. Saborear a alegria da autenticidade. Ao evitarmos o determinismo, determinado a fazer alguma coisa, estarmos agora conscientes que somos feitos para o movimento, para a transformação, tornarmos atores da nossa vida. E assim estaremos em condições de repensá-la, dos pés à cabeça, ou de modificar alguns de seus aspectos. Mesmo que a liberdade de ter revele a grande disparidade existente entre os indivíduos, nossa liberdade de escolher permanece sempre intacta. Inclusive nas condições mais difíceis. Apesar da pressão dos outros e da sociedade, a escolha está sempre lá. E temos que assumi-la de acordo com a nossa vontade. O objetivo não é que todos nos tornemos heróis. O existencialismo não defende que existir signifique ser aventureiro, não. O essencial para Sartre é que estejamos de acordo conosco mesmo e felizes desse modo. Pois se nossa má-fé geralmente se recobre de amargura,
nossa autenticidade na afirmação de nós mesmos é justamente fonte de autossatisfação. Esse é o Sartre. Agora, para a gente ir, eu vou ler rapidinho um cara também que eu amo, que é o Leminski. Alô, Curitiba! Quero ir para aí, hein? Já temos amigas, pessoas queridas que estão aí. Aí, Claudete, quem que tá de Curitiba aí, galera? Aparece aí, Curitiba. Então, Júlia, e aí, Bianca, Paula. Ó, esse cara também, olha, mestre de judô, faixa preta, Leminski, pedreira, Curitiba, e ele, alto parceiro musical também do Guilherme Arantes, né? Então, cinema versus religião. O divertimento e a distração representam um enorme papel nos ritos da igreja. A igreja age por métodos teatrais sobre a vista, o ouvido, o olfato, o incenso, e através dele age sobre a imaginação. No homem, a necessidade de espetáculo, ver e ouvir qualquer coisa de não habitual e de colorido, qualquer coisa para além do acinzentado cotidiano, é muito grande, é irremovível e persegue-o desde a infância até a velhice. Para libertar as largas massas desse ritual, dessa religiosidade rotineira, a propaganda antirreligiosa não basta. Embora também seja necessária, às vezes, a sua influência limita-se apenas a uma minoria ideologicamente mais informadas. E aqui o pensamento volta-se de novo, naturalmente, para o instrumento mais poderoso, para o ser mais democrático, o cinema. O cinema não carece de uma hierarquia diversificada, de brocados ostentosos, não. Basta-lhe um pano branco para fazer nascer uma espetacularidade muito mais penetrante do que a da igreja, Leminski, hein? Da mesquita ou da sinagoga, mais rica ou mais habituada às experiências teatrais seculares. Na igreja, apenas se realiza um ato. Aliás, sempre igual. Ao passo que no cinema mostrará. É isso aí. Então, cinema e religião, cinema e espetáculo, espetáculo, cinema. Agora, para terminar, tá, Heron? Depois você termina a sua live, só vou terminar minha participação, eu vou ler um Camões. Peraí, só entender, você tá com pressa para ir embora, só para... Você está com outro compromisso? Não entendi. Não, é que já são quase 8 horas. Mas a gente continua depois. Mas, ó, Camões, tá? Para você, para o seu público, para quem está assistindo, para as nossas amigas, Júlia... Ai, meu Deus, eu sou tão cego. Rui Garganta de novo. Estou em Lisboa, tua Lisboa, nossa Lisboa. Epa, eita, não. É Júlia Credido, Bianca. Oi, Bianca. Vamos lá de Camões, hein? Tá? Da nossa língua portuguesa. Então, vou ler rapidamente. Luís de Camões. A biografia de Luís Vaz de Camões ainda é cheia de lacunas. Sabe-se que ele teria nascido por volta de 1525, mas não há documentos que comprovem a data e o local. Lisboa, Coimbra. Ele estudou em Coimbra, onde deve ter lido os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos. Em 1547, embarcou para a África, onde, nas lutas pela conquista de Ceuta, veio a perder o olho direito. Camões tem aquela coisa do olho. Após o regresso, passou a frequentar os salões aristocráticos. Em 1552, olha, o Brasil, em 1500 foi descoberto ou achado, ou sei lá o quê. Em 1552, numa briga, feriu um funcionário do paço e foi preso. Sob promessa de juntar-se aos que lutavam no Oriente, é solto e parte para as Índias em 1553. Sabe que voltou em Lisboa sem dinheiro, mas com um precioso manuscrito de Os Lusíadas, que conseguiu publicar em 1572, dedicado a Dom Sebastião. Luís de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que se destina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É o andar solitário para entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter como quem nos mata a lealdade.
mas como causar pode ser seu favor nos corações humanos amizade. Amizade, se tão contrário assim, é o mesmo amor. E do amor, para o amor, amar. Para vocês, garotas, amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. E além, mas este, aquele, o outro. E toda a gente. Amar, amar. E não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus não deu voz, foi para cantar. Um dia hei de ser pó, cinza e nada. Que seja a minha noite uma alvorada. Que me saiba perder para me encontrar. Já tinha Para preparado vocês, meninas! Você tinha preparado essas coisas antes para ler? Era o plano? Não entendi. Não, é porque antes da live eu estava lendo aqui, aí eu achei esses livros, e aí, como eu nunca tinha lido Camões... Já está nas partes certas, tá muito bonito, muito legal. Assim, né? A gente dá uma organizadinha, né? Não dá para ser tudo no improviso. O meu é praticamente tudo no improviso. Não, eu também. A gente aqui nesse programa faz conversas espontâneas, né? E vê o que acontece. Mas também essa parte também é espontânea. Você ter preparado esses textos aí porque eu sou ator, né? Então eu não gosto muito de falar, eu gosto de atuar. E te deixa desconfortável. Eu gosto de texto. Mas te deixa desconfortável falar uma coisa assim que não é programada? Não, mas eu faço melhor interpretando do que outra coisa. Vamos lá, vamos encerrar então? Tá bom, né? Eu não estou entendendo porque você está falando isso. Eu te ofendi de alguma forma, Alexandre? Não, imagina que é isso, Heron. Por que você está falando isso? Mas por que você está querendo encerrar? Se quiser, a gente pode encerrar agora, sim. É que eu estou com fome, daqui a pouco eu quero jantar, é só isso. Tá bom, então. Vamos encerrar. Muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pela sua presença aí. Foi muito bom te ter aqui.